Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Ribeiro. Para os estudiosos e doutores da palavra, primeira epístola universal do apóstolo São Pedro. Abre lá. Para os mais assim que nem eu, 1 Pedro. Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 4. Quando você encontrar 1 Pedro 4, você fala aleluia. Alguém que está feliz aqui? Alguém está dormindo, diga glória a Deus. Amém. Ainda bem que ninguém falou glória a Deus, né? 1 Pedro 4, versículo 7. Onde que fica o Pedro, apóstolo? Lá no finalzinho. Abre no final e vem Apocalipse, Judas. Aí você vem 3ª, 2ª, 1 João, 2 Pedro, 1 Pedro. Achou? 1 Pedro 4, 7 diz assim: e já está próximo o fim de todas as coisas. Porquanto sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente caridade ou amor uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações. Diga comigo, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras do apóstolo Paulo. Não, segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Diga comigo, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Fala para o teu irmão, não estranha não, irmão, a prova violenta que vem sobre você. Vamos continuar. Para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Ai meu Deus, por que isso? Tem muita gente que fala isso. Tem uma diversidade e fala, ai meu Deus, por quê? Ai meu Deus, por quê? Olha o que o apóstolo Pedro fala, vou ler de novo o versículo. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Ou seja, até parece que você não sabia, que se você abandonou as trevas e começou a andar na maravilhosa luz que é Cristo Jesus, você se tornou inimigo das trevas. E nós não podemos nos esquecer que lá em Lucas capítulo 7, o Senhor Jesus conta que o nosso adversário, o diabo, quando ele sai da vida de uma pessoa, ele anda por aí procurando um lugar para ele encontrar morada. Se ele não encontrou, ele volta a observar o lugar que ele saiu, porque ele sabe que aquele lugar ficou limpo e adornado. Então, se ele encontrou uma brechazinha, uma condição, ele volta para aquele lugar. E volta 7 vezes pior. Então a pessoa que um dia andou nas trevas, reconheceu e aceitou Jesus, e começou a andar na presença de Deus, e ela vacilou, não é o diabo que a faz vacilar, é ela que vacila, por pura desobediência. Deus escolheu Saul para rei, quem escolheu desobedecer às leis do Senhor foi o Saul. E aí o Senhor teve que fazer o quê? Arrancar o espírito dele da vida de Saul. E o que aconteceu com Saul? Um espírito atormentador veio assolar a vida do Saul. Então faz essa conta comigo. Por que é que as pessoas têm tormenta? Porque andam na desobediência da palavra. O Saul rejeitou a instrução do Senhor. Sabia o que era para fazer. A Bíblia diz, fala para o teu irmão, a Bíblia não falha. A Bíblia diz assim, ó, aquele que sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. Então o Saul sabia o que tinha que fazer, não fez. Quando não faz, você rejeita a palavra de Deus. Deus dá um comando,
E quando você não vive, quando você não assume, você rejeita e desobedece. Então o Senhor não pode fazer nada. Para Saul, o Espírito não era dentro, o Espírito era sobre. O Senhor tira. Então traz o que sobre ele? Um espírito atormentador. Ai, apóstolo, numa tormenta. Pergunta para Deus, falei isso aqui terça-feira na aula. Pergunta para Deus, qual área da minha vida está em desobediência com o Senhor? Qual palavra sua eu não obedeci? Qual palavra sua eu rejeitei, que eu produzi tormenta na minha vida? Porque é você que produz tormenta. Por muito tempo nós lançamos tudo em cima do diabo. Ah, porque o diabo, porque o diabo, porque o diabo. Não, e o que eu não estou fazendo? O Saul que escolheu não fazer, foi o Saul que não escolheu viver, foi o Saul que escolheu rejeitar, foi o Saul que escolheu desobedecer, e somos nós também. E se eu perguntar aqui, todos nós sabemos a palavra que Deus tem acerca de nós, todos nós sabemos o que a Sagrada Escritura diz para que eu tenha que fazer. Quem não quer fazer sou eu, quem teme obedecer sou eu. Não adianta falar para o diabo, o diabo que não deixa, porque o diabo que não faz. O diabo não mora em você, quem mora em você é o Espírito de Deus. Esse amém, meu Deus do céu, quem mora em você é o Espírito de Deus. Amém. Agora, quando você não obedece, você deixa o espírito do diabo, Satanás, governar você. Se você sabe o que tem que fazer, se você sabe o que agrada a Deus, por que não faz? Porque você não quer. Fala para o teu irmão, se você não anda fazendo o que Deus quer, fala assim para ele com voz alta, é porque você não quer. Aí não flui, aí não alcança, aí não cresce, aí não deslancha, aí não consegue exercer o que Deus sonha, aí fica apontando gente, apontando situações, apontando coisas para dizer, por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa disso. Não, é por causa minha mesmo. Não aconteceu porque eu não quis, não aconteceu porque eu falhei, não aconteceu. Por exemplo, quem que te ensina a falar mal dos outros? A igreja te ensina? Não. Quem que te ensina a murmurar? É a igreja que te ensina? Não. Eu que escolho fazer isso. Uma coisa que eu tenho que escolher. Então eu escolho as minhas ações. Uma escolha certa, colheitas abundantes. Fala isso comigo. Uma escolha certa, colheita abundante. Fala, uma escolha duvidosa, colheitas frustradas. Fala agora comigo. Uma escolha errada, uma vida frustrada. Tem um monte de gente nas igrejas, na igreja de Jesus, que são frustrados, são furiosos, bravos, indignados, invejosos, ciumentos, porque vê Deus fazer na vida de alguém, ou de muitos, ou de uma grande parte. Mas o problema é que o nível nosso de renúncia, o nível nosso de obediência, e aquilo que eu já te ensinei aqui faz tempo, e eu creio que quase todos aprenderam, qual é a resposta que você dá para aquilo que Deus te fala? Qual a resposta que você dá segundo a direção que Deus te dá? Irmãos, o ano passado, eu corri o ano inteiro para que Deus me desse um carro para mim viajar, para poder participar dessas conferências, que eu não podia ir porque meu carro era muito gastão. Aí esse ano, no início do ano, o Senhor falou assim, tá aqui, ó, o que você queria está aqui, pronto, está aqui. Aí o Senhor falou assim, agora eu quero ver se o Paulo vai ser fiel. Vamos ver se o Paulo agora vai honrar aquilo que ele falou. Senhor, se o Senhor me der, eu vou me envolver em todas as conferências agora, eu vou estar presente, eu vou buscar as coisas para a igreja, eu vou me envolver. E você acha que de vez em quando não bate o sentimento de assim, vai gastar, vai ficar caro, é cansado, as crianças vão ter que ficar. O Senhor está só esperando a minha decisão, para que um dia Ele possa dizer assim, não liberei mais porque você negou aquilo que você prometeu. É voto de tolo. Domingo eu estava ministrando na igreja do pastor, e aí eu chamei a igreja para um propósito de oração. E quando a igreja chegou, a profetisa me deu um sinal, ela me deu algo que o Espírito de Deus falou para ela naquela hora. Ela disse assim, fale para o povo, não fazer votos de tolo. O que é voto de tolo? Voto que você faz e não pode cumprir. Quantas vezes você já falou assim, Senhor, minha vida é sua, mentira porque você não deu ainda. Ou se deu parte. Senhor, o meu tempo é seu. E você limita o tempo para Deus. Conta no relógio. Se não der 11 horas, não acabou o culto, começa a dar coceira em você. A gente corre tanto por nossas coisas que a gente não consegue dar tempo para as coisas de Deus. A
gente faz votos com o Senhor. Faz de mim, Senhor, o que tu quiseres. Chora, aleluia. Ora em língua, sapateia, dá até uma giradinha. Aí quando Deus começa a querer fazer, você começa a colocar impedimentos para Deus fazer. Eu falava para os irmãos aqui, acho que terça-feira, a maior luta que nós como pastores, como líderes temos hoje, é ensinar as pessoas a não receber a palavra que o homem prega. Você não pode vir aqui na igreja, ou ir numa igreja, porque um homem está pregando, por causa daquilo que sai, aquilo que esse homem está falando. Você não pode olhar para esse homem, você tem que olhar para a palavra que ele está pregando. Você tem que receber o que está escrito na palavra. E muitas vezes a gente recebe a palavra segundo aquele que é o fulano A, o fulano B, o fulano C está pregando. Coisa que se ele fosse melhor do que o outro, quem manda é a palavra. E se eu não respeitar a palavra, significa que eu não respeito o Senhor. E muitas vezes, amados, nós não recebemos a porção que Deus tem para nós por causa disso. Porque Deus não recebe qualquer coisa. Deus quer de você devoção exclusiva. Você pode dizer para o teu irmão, Deus quer de você devoção exclusiva. Como é que você se comporta na igreja? Ai, aqui eu sinto uma paz. Aqui eu chego aqui, eu tenho vontade de arrancar meu sapato. Ai, porque é tão fresquinho aqui, eu tenho vontade até de pôr o pé na cadeira da fé. Ai, fico tão à vontade. Ai, eu tenho vontade de dormir. O nosso exterior é o reflexo do nosso interior. A nossa postura externa é a nossa postura interna. A exposição do nosso físico é o reflexo do nosso espiritual. E eu vou voltar a falar numa coisa, estou caminhando para um lugar totalmente diferente do que eu tinha que caminhar. Vamos aqui. Você lembra da parábola das 10 virgens que a gente fala direto dela aqui? Repete comigo, 10 virgens. Fala assim comigo, 10 noivas. Diga comigo, as 10 noivas. Todas as 10 estavam acordadas. Está vendo como você não conhece a palavra? Você está vendo como é que você vai na conversa de um homem? Eu falei para você que as 10 estavam acordadas e as 10 estavam dormindo. As 10 dormiam. Assim está a noiva, dormindo, levada a qualquer vento de doutrina, levada a qualquer sopro de moda. De repente, elas escutam, aí vem o noivo. As 10 acordaram, as 10 vestiam roupa de noiva, as 10 tinham lâmpadas, mas apenas 5 tinham azeite. Se você escutasse agora, aí vem o noivo, você despertasse, a lâmpada está aí, o traje está pronto e o azeite está garantido. Quando a gente está falando isso para a igreja, nós não estamos querendo colocar cabresto em você, até porque de tudo que eu prego eu vou prestar conta, de tudo, a única coisa que eu preciso aqui é levar você para o céu. Eu quero que você vá para o céu, eu também quero ir para o céu. Eu não quero ser um homem frustrado amanhã. Eu não quero chegar na salinha, que salinha? Do concerto. E ele olha para mim, quem é você? Sou Paulo. Mostra sua mão para mim, Paulo. Ah, te conheço. Paulo da Ventos. Da Rua da Curva, ela Então, mas espera aí. Apresenta para mim as suas obras. Ah, Senhor, aqui. Mas e esse dia aqui? Que dia? Ah, esse aqui. Não, é que aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Ah, apóstolo, não é uma sujeirinha dessa aqui também, lá tem um aspiradorzinho de pó lá, e dá uma sugadinha na sujeirinha, e aleluia. O Moisés também recebeu uma conversinha assim, lá no pé do monte, lá na salinha secreta. Ô Moisés, porque você não me honrou naquele dia, deita aqui e morre, porque nessa terra você não entra. Deus é muito justo. O profetista estava orando aqui sobre justiça, sobre juízo, que a gente pede. Como é que a gente pede juízo de Deus nos outros, a gente não vai pregar justiça? Deus não pode exercer juízo se a justiça não for pregada. O juízo de Deus só vem se a justiça for anunciada. E a justiça para ser anunciada depende da minha vontade, da tua vontade, da nossa vontade, em nome de Jesus. Olha para o teu irmão e fala assim para ele, diz, faz essa cara de bravo, fala para ele.
Fala assim para ele: você é noiva do Cordeiro. Há alguém que é noiva aqui? Há alguém que pode jubilar porque é noiva do Cordeiro? Ah, noiva do Cordeiro. Quantos entendem? Qual o versículo que a gente parou? Versículo de número 13. Para vos tentar, no finalzinho do 12, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. 13, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo. Conta para o teu irmão: se alegra, varão. Se for mulher, você fala varoa. Se alegra, varão, de ser participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, envergonhados, criticados, bem-aventurados vocês são, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Diga: Espírito da glória de Deus. 15, que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Fala comigo: já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Isso. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Eu, ontem à noite, sentei para ouvir o Espírito sobre aquilo que Ele queria nos conduzir aqui. E alguns textos eu observei. Eu iria iniciar a ministração em Atos 17, que diz que o Senhor, Ele apaga, Ele esquece, Ele não faz conta do tempo da ignorância. E justamente ia falar isso por causa desses irmãos que estão escolhendo hoje, publicamente, declarar que estão aceitando Jesus como o Senhor das suas vidas. Até aqui, era você ignorante, não conhecia. A partir do momento que você recebe o Senhor, você já não é mais ignorante, você agora é participante das aflições de Cristo. Então, a partir de agora, você prestará conta por todas as coisas que você sabe que deve fazer e o que você precisa fazer. Eu já batizei diversas pessoas aqui, já batizei diversas pessoas no outro ministério que eu pertenci. Louvado seja o Senhor que alguns deles caminham com o Senhor, mas uma parte deles não caminham mais. Por quê? Porque foi a escolha da pessoa, a pessoa que escolheu, mas ela é participante agora ela conhece a palavra, agora ela conhece o que ela prestará conta. E quando eu me deparei com esse texto de 1 Pedro, eu comecei a observar que isso coincide muito bem com aquilo que nós estamos vivendo. Se você fixar os seus olhos de novo, lá no versículo 7 desse texto que nós lemos de 1 Pedro 4, olha o que ele está dizendo: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios. Portanto, vigia em oração. Não seja maluco, não seja louco, não seja desenfreado. Não fique confiando na sua memória, não fique confiando nos seus conhecimentos, seja sóbrio. Muito cuidado. Não se apoie em algumas coisas que os outros falam, ou que você já viu ao longo da sua história, que muitas pessoas falaram que Jesus voltaria e nunca voltou. Para com isso, esquece isso e se apronte como noiva. Pedro está dizendo, o fim está muito próximo, e para que a gente possa entender o fim, a gente tem que estar sóbrio, estar pronto, ligado na palavra, sair do tempo da meninice, abandonar a nossa criancice e assumir a nossa maturidade. Temos que ficar vigilantes, para que nada nos roube, e há culto atrás de culto, é culto atrás de culto, é culto atrás de culto. Deus está falando a mesma coisa. Deus está nos dizendo, cuidado com pessoas que estão próximas de você, para roubar a sua paz, para roubar a sua alegria, para roubar o seu ânimo. Quando eu cheguei aqui na frente, enquanto vocês estavam em oração, o Espírito Santo me disse, é tempo de você orar aqui hoje, por pessoas que perderam a alegria.
Há pessoas aqui no nosso meio que o diabo conseguiu sacar de você a sua alegria, por causa de coisas e situações que vão surgindo, e por causa de não vigiarmos em oração, o diabo nos rouba. Eu disse algum tempo atrás, uma ministração que eu fiz, que o valente que guarda armado a sua casa, e o valente não é o mais forte, o valente é o mais insistente. E muitas vezes recebemos um ataque, recebemos uma retaliação, e não insistimos em perseverar, não insistimos em levantar muralhas, não insistimos em levantar trincheiras. Sexta-feira, quando nós chegamos no hotel onde nós ficamos hospedados, já profetiza, sempre fazemos isso. Chegamos lá, entramos, colocamos a mala, catamos a unção e saímos andando no quarto. Senhor, revestimos esse lugar agora, em nome de Jesus, desligamos de todos os hóspedes que passaram por aqui, levanta muralhas de proteção, Senhor, em nome de Jesus, levanta trincheiras, em nome de Jesus, cobre a gente, dentro do quarto, aleluia. Acabei de ungir, fechei a porta, falei, agora a gente pode descansar. Aí ontem de manhã, a gente estava pegando o carro para ir de novo para a conferência, eu falei para a Marta, nossa, mas esse hotel está muito novo. Esse hotel deve ter sido construído para a Copa do Mundo, está muito novo, muito novinho, tudo cheirando novo, os carpetes tão altos assim, barato desse jeito. Falei, deve ter sido alguma coisa que construíram e agora deve estar tendo muito retorno, e então estão barateando o negócio. Aí a profetisa chegou no moço, ela falou, viu, esse hotel aqui inaugurou para a Copa, tal. Ele falou assim, não, inaugurou dia 1º de agosto. O quarto que nós dormimos, ninguém dormiu lá ainda. E nós, sai daqui, demônio, em nome de Jesus. Aí você fala, e daí? Não interessa, irmão. Quem entrou lá para trabalhar, teve transferência, e a gente não pode vacilar. O diabo, ele só quer fazer uma coisa, ele quer colocar uma fagulha, um cisco em você, para que você carregue um peso. Ele quer encontrar uma legalidade, e nesse tempo do fim, nós temos que ficar muito atento com todo o desvio de doutrina que vai vir sobre nós. Toda proposta de milagres extraordinários, milagres que não carecem de sofrimento, milagres que não carecem de renúncia, milagres que não carecem de transformação de vida, milagres que não carecem de olhar para a cruz. E o Paulo diz, cuidado com aqueles que se aproximam de você, que não são amigos da cruz, são inimigos da cruz. Pessoas que se aproximam de você para tirar você da cruz de Cristo, para tirar você do sacrifício, não são seus amigos, não provém de Deus. É tempo e hora de vigiarmos como noiva. É tempo e hora de fazermos é tempo e hora de fazermos escolhas na nossa vida. Aproveita e fala para o teu irmão, essa manhã está marcada por Deus, para você fazer escolhas na sua vida. E alguns de vós sabem que escolha que tem que fazer, irmão. Você está esperando o quê? Você está esperando um anjo vir falar com você? Deus está falando com a palavra dele para você, é culto atrás de culto. Deus está lapidando você, porque ama você, e está insistindo em dizer, você está entendendo que eu quero você como noiva do meu filho? E está aí vivendo essa vida na base da valsa? Não pode. Eu não quero, queridos, que você me interprete como um legalista, ou como alguém que está querendo enfiar a Bíblia goela abaixo em você, mas eu preciso entender, que você entenda o amor que Cristo tem por você, porque o Senhor está mudando a condução das coisas só por causa da gente. Irmão, a gente tem umas rabugices, a gente tem uma chatice, a gente tem umas nojizices, a gente tem umas coisinhas, que qualquer coisinha tira a gente do foco, qualquer coisinha tira a gente da vontade de servir. Olha o que o Pedrão fala aqui no versículo 8, mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros. Qual foi a nuvem que Deus disse para nós, que está aqui sobre nós? A nuvem do serviço. O Senhor está dizendo aqui, olha, no tempo do fim, vocês vão precisar estar tão ligados em oração, estar tão sóbrios, que vocês vão precisar se amar mais, vocês vão precisar servir mais os outros. Por quê? Porque se eu servir os outros, olha o que diz o texto, porque a caridade, que é o amor, cobrirá a multidão de pecados. O meu amor pelas almas que estão lá fora vai apagar o pecado delas, irmão. No tempo do fim, quantos são noiva? Se você é noiva, você já está casada, pronta para casar. E tem alguns lá que vão ficar como convidado. Tem alguns lá que só vão ficar na reforma. É tempo de nós irmos e você exercer influência onde você está.
É tempo de você exercer influência aonde você trabalha. O apóstolo Paulo de Tarso, que é a minha paternidade, ele era advogado de formação, de escritório, trabalhava como advogado. As pessoas iam procurar para fazer separação, ele começava a pregar o evangelho para as pessoas, para a pessoa voltar atrás, e a pessoa casar, ele precisou fechar o escritório dele. Ele conta como testemunho, ele precisou fechar o escritório, porque ele começou a usar o lugar que ele trabalhava como um lugar de transformar pessoas. Você é um agente de transformação onde você está. Lá no seu trabalho, vem aquele povo murmurador, vem contar coisa errada. Não, ministra a palavra, seja você luz das pessoas. Está na hora das pessoas olharem para você, para mim, para nós, e nós estamos chegando perto dela. Não, cessa essa conversa errada aqui, porque está chegando um filho de Deus, está chegando um servo de Deus, está chegando um pastor, está chegando uma mulher de Deus, está chegando alguém que exerce autoridade. Mas o povo precisa ver-nos assim. Chegou a hora de ir na fila do banco, na fila do açougue, lá na quitanda, lá na perua do verdureiro que passa na rua da sua casa, lá naquela conversa da sua vizinha que ela te chama de vez em quando para contar coisa de novela. Exerce a sua autoridade e fala que no nome de Jesus há transformação na vida dela. Nós temos que ter ardente amor por as pessoas que vai tirá-las do pecado. Mas não, irmão, nós estamos tendo ardente amor porque eu não tenho, porque dói, porque faz isso, porque aquilo e porque aquilo outro. A gente começou a colocar as preocupações, o que nós não temos na nossa frente, e esquecemos de amar o próximo. O Senhor disse, ide por todo mundo e pregue o evangelho. Ele não disse, ide por todo mundo e conta as suas lutas. Ide por todo mundo e conte seus fracassos. Ide por todo mundo e mostra que você não consegue. Não é isso que ele disse. Ele ide, vai, mas antes de você ir, saiba que no mundo você vai ter muita aflição. Mas, amados, ele continua dizendo, no versículo 9, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. Nós estamos vivendo uma época que a gente faz e depois começa a murmurar. Faz porque quer honra, faz porque quer paparico, faz porque quer destaque. Você tem que fazer para as pessoas como se você fizesse ao Senhor. Tem gente que quer fazer as coisas para os outros e fala assim, mas tem que falar que fui eu que fiz. Uma vez me contaram uma história que um irmão saiu de uma igreja porque ele ficava na porta recepcionando as pessoas, e se o pastor, quando acabasse o culto, não dissesse que o irmão fulano ficou na porta recebendo as pessoas, ele ia embora bravo, emburrado. Ele estava na igreja fazendo o quê? Algo para si e não para o reino. E está cheio de gente assim, que quer fazer, diz que quer servir, mas quer receber fama, quer receber destaque. A sua fama, a sua pedra tem que ser aumentada na coroa, na glória. Fala para o teu irmão, o galardão é na glória, não é na terra. Fala para o teu irmão, sabe por quê? Tudo que você junta na terra, a ferrugem e a traça vai consumir. E amados, Jesus teve por um período, Jesus teve uma fama lascada na terra. Aquele é Jesus, cura. Aquele é Jesus, o cego enxerga. Aquele é Jesus, olha lá, o paralítico levanta. Mas era pouquinho. A fama da terra, crucifica ele. Quem muito te aplaude, amanhã te acusa. Quem muito te elogia, amanhã te apunhala. Agora no céu, no céu, é aquele que toma você lá do pó e eleva você a lugares altos e te faz honrado em nome de Jesus. Fala para o teu irmão, aumenta as suas pedras da coroa no céu, irmão. Cada um administre aos outros o dom como recebeu. Diga comigo, administrar aos outros ao dom que eu recebi. Todos temos um ministério lindo aqui. Fala isso para o teu irmão, você tem um ministério lindo. Fala para mais umas duas pessoas, você tem um ministério lindo, 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 lindo. Só que nem todos serão pastores. Só que nem todos serão apóstolos. Nem todos serão profetas, nem todos serão evangelistas, nem todos serão mestres. Você precisa aprender a administrar o dom que você tem, aonde o Senhor te plantou. Você precisa exercer o dom que o Senhor colocou em você, para transformar as pessoas aonde você está. O problema nosso é que a gente coloca isso, não, porque o meu dom é, não, entenda o que é dom e entenda o que é vontade. A minha vontade, irmãos, é cantar. A minha vontade, zomba mesmo,
A minha vontade seria tocar e cantar, chegar aqui, pegar violão e ministrar e adorar. E eu vejo as pessoas fazendo isso, eu falava, Senhor. E ele falou assim para mim, se contenta com o que você tem. E exerce o que você tem. O que eu vejo de gente hoje, uns que remam na contramão do que Deus quer deles, e outros que não exercem o que Deus colocou na mão deles. O apóstolo Pedro está dizendo assim, olha, cada um administre aos outros. Então para de ficar falando que o ministério é seu, que o dom é seu, o dom é dele, no benefício de alguém. Ah, você está sabendo, meu ministério é... Que ministério? Você sabe o que é ministério? Ministério é o que você faz todo dia. Então se você não exerce uma função dentro da igreja todo dia, não é ministério, é dom. E o seu dom não é para você. O seu dom não é para você ser famoso. Olha, bendito seja ela. Louvado seja essa outra. Não, o seu dom é, graças a Deus que o Senhor usa ela. Por misericórdia, irmão. Porque por condição, nenhum de nós somos merecedores. Pecamos por pensar, por olhar. Pecamos pela vontade de, às vezes, chegamos na igreja de qualquer jeito, acordamos de qualquer jeito, e alguns de nós que estão aqui hoje dando uma risadinha, falou assim hoje de manhã, vamos para a igreja, fazer o quê, né? Essa é a nossa vontade pela misericórdia, Ele ama e fala conosco. Fala para o teu irmão, exerce o dom que você tem, em benefício dos outros. Aí ele fala assim, como bons dispenseiros. Essa palavra dispenseiro, ela é conhecida como mordomo. E o mordomo não é quem recebe, o mordomo é quem faz. E o mordomo, ao pé da letra, é aquele que administra o que não é seu. Repete isso comigo, aquele que administra o que não é seu. De tudo que eu falei, se você puder levar isso embora para casa, glória a Deus. Olha para o teu irmão e fala assim para ele, como você está administrando aquilo que Deus deu para você administrar. Mas o que Deus me deu? O dom. Será que Deus te quer onde você quer? Ou é que você que não aprendeu a entender aonde Deus te quer? Entenda que nós, como homens e mulheres, sempre vamos querer plataformas. E Deus, como Deus, sempre vai nos querer como pó. Quando eu aprender a diminuir, é a hora que Ele vai exercer a grandeza. Quando eu me engrandecer, Ele não pode fazer nada fluir através de mim, de você. Irmãos, eu, profetisa Márcia, pela misericórdia de Deus, temos tido o privilégio de andar com esses homens que têm hoje uma autoridade medonha na nação. Mas quando esses homens sentam na mesa para comer com a gente, que não foi ontem, eles se resumem abaixo da gente, a ponto de ele chegar e falar assim para mim, o que você achou da palavra que eu preguei hoje? Eles vêm perguntar o que a gente acha da palavra que pregou. Sabe o que é isso? Reconhecer que o que ele faz não é dele, é do Senhor. Quando nós entendemos isso, a nossa vida muda. A nossa vida toma novas dimensões. Por quê? Passamos a exercer o nosso chamado. O Pedro, ele esmiuça. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus. Não faça nada segundo o que você conhece, o que você sabe, o que você estudou para ser. Faça segundo a manifestação do poder de Deus. Por quê? Porque no finalzinho do versículo 11, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Agora, por que é que a gente estranha as muitas adversidades que surgem sobre nós? Porque nós ainda não aprendemos a nos mover como verdadeiros filhos de Deus. Eu já falei isso aqui diversas vezes. A igreja de Jesus nunca foi amada pela sociedade. Nunca. A igreja de Jesus, ela nunca foi aceita pela sociedade. E hoje, a igreja está se preocupando em ser bem aceita pela sociedade, adaptando os cultos a Deus para a sociedade ficar bem.
A igreja está perdendo a sua essência porque ela quer ser bem aceita pela sociedade. A sociedade nunca vai amar. A sociedade vai sempre atacar a igreja. Por isso que virão diversas situações sobre a nossa vida. Por quê? Porque nós não andamos segundo a imposição do mundo, nós andamos segundo o governo e a direção do Espírito. Fala para o teu irmão, você não anda segundo a imposição do mundo. Fala assim para ele, ó, nós andamos segundo o governo do Espírito. Eu sei de tudo isso, apóstolo. Se a gente vivesse tudo isso, Deus não estaria falando isso conosco hoje. Se a gente exercesse essa palavra, Deus não estaria nos acordando nessa manhã acerca disso de novo. E vou terminar, porque o horário está contra mim. Eu queria ter pelo menos umas 2 horas para conversar aqui hoje. Vou me apegar só lá no versículo 17, vou deixar algumas coisas para trás. Por que você está falando isso, apóstolo? Por que o Espírito Santo está falando conosco hoje? Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Olha para mim, Deus pode começar a nos julgar hoje? Vou te contar uma coisa, se Deus começar a passar revista hoje, 98% da igreja fica. Porque a gente aprendeu muito a fazer assim, e não gosta de fazer assim. E o julgamento não começa pelo ímpio, porque a palavra não foi escrita para o ímpio, a palavra foi escrita para filho. Então a coisa tem que ser para nós. E se o julgamento começa pela casa, ele está dizendo assim, olha, tudo que eu quero que a casa esteja pronta, nós já estamos prontos, nós já estamos dispostos, nós já estamos felizes. Prova que nós não estamos, irmão, é que quando eu começo a falar aqui do tempo do fim, que Jesus está voltando, alguns irmãos ficam até depressivos. Eu estou pregando aqui às vezes da noiva, que a noiva está voltando, e que Jesus, e que o casamento está próximo. Eu vejo alguns irmãos que se angustiam, decepciona, deita na cadeira, se amassa, se segura, tipo assim, não pode, isso não pode acontecer, porque não tem expectativa disso. Ontem eu ouvi uma frase que eu quero compartilhar com você. Ontem um dos preletores nos disse assim, eu já cansei de ser embaixador em terra estranha. Eu quero voltar para casa. Vou falar de novo. Foi dito assim, eu já cansei de ser embaixador em terra estranha. Eu quero voltar para casa. Se você não tem expectativa de voltar para casa, significa que você ainda não reconheceu que você foi gerado nele. Você ainda está preso que você foi gerado na carne de um homem e de uma mulher. O ventre da sua mãe, das nossas mães, apenas foi o canal para que viéssemos à terra aprender algumas coisas, para voltarmos como noiva para julgar. Mas a nossa essência é o céu. A nossa essência é o trono. Há um ponto de partida para nós, é o céu. E há um ponto de chegada para mim e para você, é o céu. A igreja não pode ser ponto final. A igreja, ela tem que ser para mim e para você apenas a base lançadora para a morada eterna e celestial. E eu te pergunto, no tempo do fim, o que nós estamos fazendo? Nós não temos tempo para evangelismo. Nós não temos tempo para gastar com as pessoas, porque a gente corre tanto com as nossas coisas. O tempo do fim está próximo. E as pessoas estão morrendo lá fora. Tem prostitutas morrendo. Na minha frente, quarta-feira, a moça recebeu a proposta, abriu a porta do carro, entrou no carro e foi embora. Eu estava no banco Bradesco ali em cima, na rotatória lá, e ali naquela praça tem várias. Durante o dia, 9h30 da manhã, ela recebeu o convite, falou o valor, entrou no carro e foi embora. Jaú. Ah, mas interior, né? Imagina no interior do sertão. Uma menina de 8 anos foi estuprada aqui em Jaú ontem. Colocaram ela a jogar força dentro de uma caminhonete e levaram para o canavial. Depois soltaram ela na beira da estrada. A mãe dela estava trabalhando 8 anos, chegou em Jaú. Isso é tempo do fim. E a igreja dorme. E a igreja não ama
E a igreja se esqueceu que o julgamento virá por ela. E o que você fez no tempo do fim? A gente como igreja, a gente gosta muito de festa, irmão. A gente gosta muito de celebrar as coisas com festinha, com churrasco, com bolo, com comida, com um monte de coisa. Enquanto a gente tem banquete farto, tem gente passando fome. A gente gosta muito disso. A gente gosta muito de celebrar e saciar a nossa carne, mas a gente gosta muito pouco de ir cuidar de quem está lá fora. Mas para pregar para uma prostituta, para pregar para um homossexual, para pregar para um drogado, tem que se preparar. Não pode mais ser criança, não pode ser mais menino, não pode ser mais adolescente espiritual, tem que ser maduro, tem que estar pronto, tem que entender campo de guerra, tem que crescer, tem que sair dessa coisa de ser paparicado, de ser ovelha, de ficar bé. Chegou a hora de pintar a cara e dizer: o tempo está próximo, é hora de resgatar os perdidos. Uma vez eu falei isso aqui para vocês morreram de rir. Eu falei que o crente tinha que se inspirar no filme do Rambo. O Rambo era assim, passava a câmera assim, ó, ninguém via nada. De repente saía do meio da lama o Rambo. Rambo? Tem alguns perguntando: o que é Rambo? Você que é novo não conhece essas coisas. A gente conhece. Quem é de 30 anos para cima conhece. Ele pintava a cara, enquanto ele não pegava um soldado, uma pessoa que estava lá no campo do inimigo, ele não se contentava, e vinha foguete, ele desviava de foguete, quase pegava o foguete na mão. Demais. Não é? Mas eram coisas medonhas assim, mas ele não saía de lá enquanto não pegava o último. E nós, irmão? Não, está difícil, tem trincheira, não dá para ir não. Tem luta, o diabo está lá rosnando lá, o diabo é o diabo, irmão, e você é filho de Deus, ungida, estabelecida com autoridade, com governo, para entrar no cativeiro do inimigo e destituí-lo. Mas como, irmão? Mas como, irmã, fazer isso se nós não temos vontade? Como exercer o nosso papel se nos falta vontade? Irmãos, os que vão se batizar, irmãs, por favor, não sejam mais um, porque as igrejas estão lotadas de gente que é mais uma. Ninguém faz também? Se ninguém faz, faça você. Seja uma voz que clama no meio do deserto. Dizem por aí que andorinha sozinha, não é? Como é que é? Uma andorinha sozinha não faz verão, mas ela anuncia que o verão está chegando. O João Batista anunciou e o Messias chegou. O João Batista, ele foi apenas uma chama. Se nós desejarmos sair daqui hoje como uma chama, uma só, é o suficiente. Se uma pessoa hoje, aqui, decidir dizer: Senhor, eu vou fazer o que esta palavra me ensina a fazer, alguma coisa poderosa vai começar a acontecer no nosso meio. Você lembra nas vigílias aqui, para encerrar, na vigília nós fizemos um ato profético, você se lembra? Você até arrepiou, quase orou em línguas, quase foi arrebatado. Nós abrimos a porta e fizemos: vem faminto, vem faminto, vem faminto, vem faminto. Agora deixa eu falar uma coisa para você: o faminto para vir tem que encontrar comida. Para falar para o faminto vir, para raspar a panela junto com a gente, não dá. Para faminto vir tem que ter comida. Para a gente chamar faminto, você tem que ter o que dar. Você tem que ter uma palavra para oferecer. A minha vida tem que ser demarcação na vida dela. Eu não quero te afrontar, quero te confrontar. O que tem aí para dar para os outros? Você carece de um cuidado excessivo, não precisa mais. Você tem muito para dar. Diga isso para o teu irmão: você tem muito para dar, muito. Fala para ele: muito para dar. Eu não estou pregando aqui, irmãos, para ovelhas. Eu estou pregando para pais e mães geracionais. Homens e mulheres que vão gerar. Tem gente que é muito mais velha que você, e você vai cuidar delas espiritualmente. Dá para entender isso? Meu pai e minha mãe me gerou, hoje eles são meus filhos. Hoje eles são meus filhos ministeriais, eu exerço autoridade sobre eles. Até outro dia, eles exerciam autoridade sobre mim. Hoje o Senhor disse: não, mas agora é você que exerce autoridade sobre eles espiritual. Você entendendo o que Deus quer com você? Muito mais além do que os seus olhos podem enxergar.
Vamos orar? Quem é a pessoa que tomou essa palavra agora? De 1 Pedro 4, dizendo assim: eu sou essa pessoa que vou fazer isso, conforme essa palavra está escrita. Eu vou amar, vou gastar tempo com o meu dom, eu vou administrar como um bom dispenseiro, cuidar daquilo que não é meu, vou abandonar minha criancice, vou assumir minha maturidade, e nesse tempo do fim, esse tempo que o julgamento começa pela casa, eu vou exercer a autoridade aonde eu estou plantado. Quem é essa pessoa que vai fazer esse propósito com o Senhor hoje aqui? São esses? Eu acredito que seja uma manhã de alistamento. Onde estão os que são desejosos? Se tiver algum covarde, volta para casa. Foi como o Senhor disse. Você não está entendendo o que o Senhor está te chamando aqui hoje. O Senhor está fazendo a mesma chamada que fez para Gideão. Gideão, chama o povo para a batalha. Aí ele chamou. Falou assim: se tiver algum que é covarde, volta embora. Se estiver medroso, vai embora. Ficou 300. Talvez você não tenha entendido, mas hoje o Senhor está fazendo uma convocatória. Talvez a palavra seja essa. A gente precisa parar de chorar pelas nossas probleminhas. Ah, minha conta vai pagar. A gente precisa chorar mais pelas almas. A gente precisa chorar mais pelas pessoas, mas só chorar não resolve. A gente tem que fazer. Aleluia. Você pode repetir? Há um dom de Deus em mim. Diga: eu quero exercer esse dom, conforme o Senhor sonhou acerca de mim. Curve sua cabeça um instante. Pai, é uma manhã de muita alegria, de muita festa, porque pessoas aqui vão testemunhar hoje que o Senhor é o Rei, que o Senhor é o Senhor, que o Senhor é o Mestre, que o Senhor é o provedor, que o Senhor é o governador das suas vidas. Para que todos nós, Pai, pudéssemos estar aqui hoje, ouvindo, anunciando. Pessoas gastaram tempo na nossa vida, Pai. Alguns evangelizando, outros orando, outros intercedendo, outros clamando, outros como Elias foram orar para gerar a nossa vida. Pai, eu oro nessa manhã, bendizendo a vida do José Luiz, o moço que ministrou a minha vida, Senhor, lá em Bebedouro. Ah, Senhor, assim eu tivesse a mesma ousadia que o José Luiz teve. Assim, Senhor, eu fosse ousado como José Luiz foi. Ele ouviu uma voz, ele ouviu o comando do teu Espírito, e mesmo com a minha dureza, ele não se preocupou com a minha cara, não se preocupou com a minha arrogância. Ele cumpriu aquilo que o Senhor tinha dado a ele como um chamado, como um dom e como uma vocação. Senhor, em nome de Jesus, os problemas, as adversidades são muito pequenas e minúsculas diante do poder, diante da grandeza do teu nome, diante da grandeza da tua unção, diante da grandeza da tua graça e do teu favor sobre as nossas vidas. Pai, há uma convocatória do Senhor, há um gemido do teu Espírito nesta manhã. Quem são aqueles que vão dizer: envia-me a mim, Senhor, envia-me a mim, Senhor, envia-me a mim, Senhor, envia-me a mim, Senhor. O Senhor um dia bradou: a quem enviarei? A quem enviarei? É tempo e hora de nós dizermos: Senhor, envia-me a mim, envia-me a mim, envia-me a mim. É tempo de nós declararmos: Senhor, dai-me filhos, senão eu morro.
Chegou a hora de nós gerarmos filhos. Chegou a hora de nós sermos humildes o suficientes para reconhecer que tudo vem dele, tudo é por ele e por meio dele. Cheia recamagaçou, rebagaçuti canta ramanaia. Começa a gerar sonhos proféticos na vida dessas pessoas. Começa a estabelecer diante delas pessoas que serão cuidadas, ministradas, em nome de Jesus. Espírito Santo, equipa o exército, recebe a armadura do céu que o Senhor traz para você: autoridade, domínio, governo. Pai, eu estendo as minhas mãos num ato profético para declarar: eu compartilho com eles a unção que o Senhor tem me dado. Eu compartilho com eles a unção que o Senhor tem me dado agora, em nome de Jesus. Cada um tem um dom, cada um tem uma habilidade. Recebe a arma específica, recebe a arma específica que o Senhor tem